A automedicação consiste na prática de administração sem que haja indicação médica, farmacêutica ou odontológica para os sintomas daquele momento, ou seja, para os desconfortos causados pela doença naquele momento. Outro fator que contribui significativamente para a automedicação são as indústrias farmacêuticas com suas propagandas, onde são mencionados os benefícios atrelados àquela medicação. Entretanto, não são mencionados os riscos, os eventos adversos, o que aquela medicação pode causar em pacientes que, por exemplo, têm alergia e não sabem a composição que tem o fármaco. Entre as classes de medicamentos mais vendidas, nós temos o anti-inflamatório e o analgésico, classes vendidas sem que haja indicação de um profissional competente. Você sabia que aí na sua casa, quando você faz uso de um anti-inflamatório, você pode desencadear uma hemorragia digestiva, ou seja, na parte do estômago? Quando nós fazemos uso de um analgésico, por exemplo, nós podemos estar mascarando um sintoma de hipertensão arterial, um dos. Então, a prática da automedicação, ela coloca em risco a saúde, pois contribui significativamente para mascarar sintomas de doença de base. A partir do momento que a gente usa, por exemplo, o analgésico, que já é citado nesse momento, nós estamos mascarando sintomas que podem ser importantes para a sua saúde nesse momento. Um dos riscos associados à prática de medicação, da automedicação, está a intoxicação. A intoxicação acontece quando os horários de administração entre as doses não são respeitados. Ou seja, se uma medicação é preconizada, é aconselhável que seja tomada de 8 em 8 horas e você aí de casa faz uso de 4 em 4, o seu organismo não tem tempo de eliminar essa medicação. E o que vai acontecer? Ela vai ficar acumulada no seu organismo e aí sim pode gerar o dano e partir para essa questão que é a intoxicação. Outro fator muito importante são as alergias às medicações. Muitas pessoas desenvolvem alergias a medicamentos. Então é de suma importância que essas pessoas elas andem com essas identificações em suas carteiras, para que não seja feita a administração dessas substâncias às quais elas são alérgicas. Quando a gente faz indicação de alguma medicação, por exemplo, o seu vizinho faz a indicação de uma medicação, pode ser que ela contenha na sua composição o alérgeno, ou seja, a substância a qual você é alérgico. Então não faça isso, não siga a orientação de uma pessoa que não tem competência técnica para fazer esse tipo de indicação. Tá? Porque a maioria das medicações, elas não aparecem em seu nome, na sua nomenclatura, o sufixo da substância, ou seja, o início com o nome da substância, ou no meio ou no fim. Então fica difícil de saber se tem ou não na composição a substância a qual vai gerar alergia. O uso de chazinho pela população brasileira é muito comum. A gente tem esse engano de achar que é natural e não faz mal, mas não é bem assim. O chá ele possui inúmeras substâncias que não são isoladas e podem agir em várias partes do seu organismo, diferente de um comprimido ou de um xarope que tem a substância isolada, que é indicada para determinada patologia. O chá não. Quando você toma, pode ser que ele haja lá no seu pulmãozinho, pode ser que haja no seu intestino e vai acarretar em um desconforto. Pode ser que num desconforto respiratório, num desconforto intestinal, né? Mesmo que você tome para baixar a sua pressão, mas ele pode agir em outros órgãos e comprometer a sua saúde. Então, às vezes, o chá ele pode contribuir para a inativação também do seu antihipertensivo. Então, às vezes, você vai fazer o uso do seu antihipertensivo conforme preconizado, indicado pelo seu médico, mas vai fazer uso desse chá, e aí o que vai acontecer? Não vai ter a garantia, a qualidade do seu tratamento. A combinação entre medicamentos é quando faz uso de uma ou mais medicações para uma determinada doença.
quando há indicação de uma pessoa que não tem conhecimento técnico, ou seja, o seu vizinho, e ele fala, olha, essa medicação fez efeito para mim e foi boa, não siga a orientação, porque essa medicação ela pode tirar o efeito das medicações que foram indicadas por um profissional competente. Um exemplo, a pessoa é hipertensa, ou seja, tem picos de pressão aumentados, e aí faz uso de uma medicação indicada por alguém que não tem condição, pode ser que tenha esse medicamento, o efeito dessa medicação comprometido. Então ele não vai surtir o efeito e a pessoa vai continuar tendo aumentos de pressão regularmente. Algumas medicações interagem com o álcool. Elas podem ter o efeito aumentado ou diminuído em virtude dessa combinação. Então, quando a gente tem uma medicação que ela estimula o sistema nervoso central e uma que inibe, a gente pode chegar a um ponto de desenvolver uma parada cardiorrespiratória. Então, é muito importante não associar medicação a álcool. As medicações, elas possuem particularidades quanto às tomadas. Algumas requerem que sejam administradas ou tomadas com o estômago vazio ou com o estômago cheio. Para que isso? Para que não causem irritação no estômago, para que não causem uma gastrite, por exemplo. Então, quando a gente faz o uso de alguma medicação sem a indicação do profissional competente, a gente pode desenvolver um problema muito maior do que aquele que a gente apresentava naquele momento. Uma dica muito importante é que você não faça a suspensão de uma medicação que tem indicação médica. O médico ou o profissional habilitado, ele respeita o tempo e a posologia, ou seja, o intervalo de administração, de ingestão das medicações. Então, quando a gente tenta tirar uma medicação por conta própria, a gente pode desenvolver vários danos. Um exemplo, um antidepressivo. Quando tirado por nossa conta, pode ser que a gente desenvolva vários sintomas, como taquiarritmia, né? O coraçãozinho acelerado, pode ter náusea, dor de cabeça, dentre outros sintomas. Tá? Então não faça suspensão de medicação sem que haja acompanhamento do profissional capacitado, porque a gente pode desenvolver vários sintomas e podem causar desconforto e aí levar também à ingestão de medicação sem orientação, porque aí para dor de cabeça a gente vai querer tomar um analgésico. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, dê um joinha. Muito obrigada, pessoal!